bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast da Unifel. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia, mas a gente vai ampliar um pouquinho aí a nossa conversa. A gente fez alguns vídeos sobre tecnologia e hoje a gente vai tentar mesclar, fazer uma pequena reflexão em cima da segurança da informação, da inteligência artificial e da robótica. A gente vai tentar conectar um pouquinho desses três mundos que estão, de fato, de certa forma, interligados, interconectados. E para isso eu trouxe duas pessoas aqui para ter uma conversa aqui bem especial, bem bacana. São dois profissionais que estão trabalhando com a gente em um projeto nosso educacional, como professor nesses projetos, Fábio Longuitano e Jackson Lima. E a gente vai poder conversar um pouco sobre como a gente conecta esses temas, como a gente está olhando para esse mercado, como isso tem afetado a gente no dia a dia, inclusive as organizações, e como as organizações têm feito ou não têm feito, né, para poder lidar com determinadas situações. A gente sabe que segurança da informação é uma situação hoje que está cada vez mais preocupante, digamos assim. As empresas têm investido bastante, mas parece que nunca é o suficiente. Por outro lado, a gente tem a inteligência artificial auxiliando, mas muitas vezes também pode estar em mãos erradas e isso acaba sendo um problema. E por outro lado, também nós temos a robótica avançando cada vez mais e entrando aí e tomando cada vez mais espaço. Não vou nem dizer em espaço de trabalho, mas espaço de forma geral, e eu acho que a ideia aqui é a gente poder fazer um pouquinho dessa reflexão. Então já vou começar até aqui agradecendo ao Fábio, agradecendo ao Jackson aqui pela oportunidade, pelo tempo que a gente está tendo aqui, e já vou começar fazendo aqui uma pergunta para o Jackson sobre a questão da segurança da informação e, de certa forma, não sei como, e aí vem a reflexão, a inteligência artificial pode ou não estar ajudando ou piorando esse mundo, né? Como que tem essa relação aí dentro da empresa hoje? A segurança da informação e a gente lidar com o auxílio ou não da inteligência artificial. Legal. Olá, Fábio. Tudo bom? Olá, Alberto. Olá, pessoal. Então, a ideia, né, é quando a gente fala do uso da IA no nosso mundo corporativo, né, ou na nossa vida, a IA ela vem muito mesmo para nos ajudar, né, para ser como um assistente mesmo que vai fazer com que possa acelerar o processo, que possa fazer com que a gente possa ganhar, inclusive, produtividade, tá, no nosso dia. Essa é a ideia da IA. Um ponto aqui muito importante quando a gente fala do uso de IA no nosso dia a dia é sempre ter nós estabelecemos um limite de que a IA ela é um assistente teu. Você não pode transferir a tua responsabilidade para a IA, tá? Por quê? A IA, ela é enviesada. Então, a IA, inclusive, ela aprende com o que você passa pela de informação. E conforme a gente vai conversando, conforme ela vai aprendendo com você, pode ser, né, que para uma determinada pergunta ou para uma determinada tarefa, a IA responda muito mais do que você quer ouvir do que o que é a realidade. Então, esse ponto precisa estar muito claro na nossa cabeça quando a gente utiliza a IA no nosso dia a dia, para a gente também não tomar decisões erradas com base nessas informações que a gente está obtendo. Então, assim, é importante você filtrar, também ter conhecimento, depois a gente fala até um pouquinho sobre isso, né, assim, não basta você usar as ferramentas, inclusive nós conversamos até isso, né, em algumas questões, você usar a ferramenta imaginando que ela vai resolver o teu problema sem saber o que você está falando. E você falou uma palavra aqui, produtividade, e aí, Fábio, eu vou trazer uma pergunta para você, pensando o seguinte, a questão da robótica, né, pensando de forma geral, não vou nem pensar nesse primeiro momento, mas a robótica, né? O que é essa robótica de hoje? E será que ela nos ajuda em questão de produtividade, assim como a inteligência artificial? Então, eu acho que, né, a robótica é uma coisa tão presente na nossa atualidade, né? Tudo que a gente for olhar vai ter algum toque robótico, vai ter alguma parte robótica. E é algo tão difícil assim, às vezes a gente nem percebe que está rodeado por robótica. E desde o início, né, do surgimento da robótica, o intuito foi ganho de produtividade. E a robótica está aí para isso. Então, por exemplo, quando temos uma linha de produção de veículos em que tem um robô já fazendo parte do trabalho, quando temos robôs supervisionados que dependem de humanos, né, para fazer o serviço junto com eles, ou robôs não supervisionados que fazem todo o trabalho sozinho, eu acho que se conecta muito a parte da IA com a robótica, né? Ambos têm esse intuito principal que é promover esse ganho de produtividade, né? Desde que usado com sabedoria. Da mesma forma que tem robôs supervisionados e não supervisionados, vão ter sistemas de IA, agentes de IA também que necessitam de supervisão ou não. Então, acho que é muito importante pontuar essa questão do humano, né? O humano vai ter que estar presente ainda. Querendo ou não, a IA não está aqui para nos substituir, nem o robô não substituiu, né? O medo que se tinha antigamente é que o robô fosse tomar o nosso lugar, e aqui estamos rodeados por robôs,
e ainda somos tão necessários quanto antes, né? Com certeza, é um ponto. Acho que a IA e o robô, né? Falar assim, vão roubar o espaço, tal. Pelo contrário, né? Eles podem ser, né? Uma ferramenta de auxílio bem poderosa, bem interessante, desde que, né, a gente consiga trabalhar bem. E até interessante essa questão de robô supervisionado e não supervisionado, né? Porque tem coisa que a gente realmente precisa e tem tarefas que a gente consegue deixar ele trabalhar, né? Isso, deixa ele tomar conta, né? É porque a gente imagina robô, imagina, né, aquele bonequinho Humanoide. que a gente viu né, muito na ficção científica, então todo mundo já associa diretamente com isso, mas nem todo robô é assim, né, é um humanoide, né? O pessoal imagina, a primeira imagem que vem, né, por causa de filmes, enfim, que é, vamos dizer, embebido na nossa cabeça, é um robô humanoide, né, com uma aparência humana, mas um robô pode ser uma linha de produção, Sim. pode ser uns depósitos, né, hoje em dia, vamos dizer, no Mercado Livre, de uma Amazon da vida, que funcionam 24 horas por dia, direcionam encomendas, então, desde uma estrutura mais simples até a mais complexa, é um robô, né? A robótica tá em tudo, né, hoje em dia. Com certeza, e acho que cada vez mais, né, que nem você falou, né, acho que a reflexão é para cada vez mais. Agora, Jackson, pensando aqui, a gente está falando em inteligência para o bem e para o mal, a gente até chegou a gravar alguma coisa nesse sentido em outra ocasião, mas tem intensificado aí hackers, pessoal utilizando a inteligência artificial, também até pensando assim, se essa inteligência artificial ela está sendo mais refinada, mais trabalhada, e será que isso também ajuda esse mundo do crime, que a gente tanto tem preocupação? Boa. Então, a IA, né, ela vem sendo utilizada cada vez de uma forma muito mais intensificada mesmo, né, principalmente no nosso dia, né, e vem se criando, inclusive, os crimes muito mais sofisticados agora com o uso dela também. Hoje nós temos phishing muito mais avançado, então no passado era muito fácil a gente identificar um phishing, vinha com uma palavra errada, vinha com um tema um pouco diferente, vinha com um anexo, que aí você conseguia muito fácil conseguir identificar que realmente aquilo ali era um phishing. Hoje em dia, com o avanço dela, inclusive com a criação de ataques muito mais direcionados, fica muito mais difícil de a gente no dia a dia conseguir realmente distinguir hoje o que é realidade, o que você realmente pode confiar ou o que é um fake, né? E aí a gente puxa, inclusive, também para o deepfake. Com a utilização da IA, o deepfake, ele é a criação de áudios e vídeos falsos, né? Com base, na tua informação, com a tua voz, com a tua imagem. Os criminosos hoje conseguem, com 15 segundos da tua voz, com uma, duas, três fotos sua, já conseguem montar um vídeo para poder se passar, né, por você. E isso a gente consegue ver nas redes sociais, principalmente nos ataques que a gente vê, né, em relação à política, em relação principalmente muito mais voltado também ao mercado financeiro. Então isso vem se intensificando muito mais. Trazendo a IA também, hoje a gente tem ataque muito mais automatizado, né? Então, uma vez que a gente tinha criminosos que faziam um ataque por vez, por exemplo, hoje eu tenho uma IA que eu posso programar para fazer 500 ataques na mesma vez, 1.000, 10.000. Então, isso se intensifica muito mais também com essa automação. Ou seja, a IA, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela vem muito também para nos ajudar, ela tem o lado bom. A questão é que, ao mesmo tempo, também a gente tem cybercriminosos, a gente tem criminosos completamente especializados que não seguem as leis que a gente tem que seguir e que conseguem criar crimes hoje muito mais sofisticados. Você falou uma coisa interessante, o deepfake, e antes a gente imaginava que isso funcionava assim, pegar uma celebridade ou um político, alguma coisa assim. E, na verdade, está fazendo isso com qualquer pessoa, roubando os dados até para poder praticar determinados crimes. E aí você falou uma coisa que é preocupante, que assim, antes você tentava uma pessoa para poder cometer algum crime. E hoje você joga para milhares de pessoas e várias pessoas vão acabar caindo, porque na correria você ou clica em alguma coisa ou acaba achando que aquilo é verdadeiro, ou qualquer razão que seja, né? Então, assim, você vai conseguindo esparramar isso cada vez mais. Correto. E eu acho que isso é um caminho preocupante, né? Sim, é isso mesmo. Por exemplo, vamos fazer um phishing relacionado à Amazon, né? A gente está com campanha da Amazon, por exemplo. E aí eu posso mandar o mesmo ataque para 20 mil pessoas. Essas 20 mil pessoas provavelmente vão ter clientes da Amazon que podem acreditar que aquele phishing ali, né? Que aquele e-mail é direcionado para ela ou não. Então isso é preocupante. Eu acho que realmente é para a gente refletir como que a gente vai lidar com isso futuramente. E aí, Fábio, você falou um pouquinho da questão da robótica e pensando um pouquinho na inteligência artificial nos dias de hoje. O que a gente tem hoje como inteligência artificial? O que é? Para as pessoas, imagina assim, eu ouço falar de inteligência artificial, tá?
Mas normalmente no dia a dia, pessoas comuns assim usam de que forma, ou profissionais. Até para quem de repente ouve tanto falar e não tem ideia do, né? Mas o que é de fato, né, essa tal dessa inteligência artificial, essa IA, né? A IA propriamente dita. Ótima pergunta, né, a princípio. Né, a IA ela já está presente nas nossas vidas muito antes, né, desse boom que teve em 2020 aí com o surgimento do GPT-3, né, o primeiro modelo dele. E ela já vinha sendo usada muito antes por bancos para análise de risco, de transações maliciosas, ou quando você acessava um YouTube, o mecanismo dele de sugerir um próximo vídeo para você, né, de aprender os seus gostos e de sugerir algo próximo, ou quando você deixava de comprar algum produto num site e tava, quem comprou esse produto, muitas vezes também compra isso. Então isso já era IA sendo aplicada. Não era a IA de hoje, a IA generativa, né, propriamente dita, que é o que nós temos com os modelos de linguagem grandes, né, os LLMs em inglês, mas já era o uso de IA. E aí hoje em dia, né, com o surgimento dos LLMs, com o surgimento vamos dizer, os nomes, né, ChatGPT, um Gemini, um Grok, isso, esse leque abriu muito, e hoje em dia o que, né, se fala muito das IAs são os agentes. Então, os agentes são uma forma de você especializar a IA num assunto e fazer com que ela cumpra somente aquela função muito bem feita. Então, você já pega esses modelos, esses LLMs que estão presentes, e você acaba automatizando. Então, hoje em dia está sendo muito usado IA em empresas no RH. Antigamente, tinha que ter várias pessoas para ver vários documentos, RG, várias certidões. Hoje em dia, você faz um envio online, né, em alguns casos, e ele já consegue conferir se a foto que mandou do RG é um RG, se a foto do CNH, do comprovante de endereço, é um comprovante de endereço. Então, vai ter um humano na ponta, com certeza, que ainda vai estar fazendo a conferência, mas você vai reduzir essa carga. Então, né, a IA, hoje em dia, o foco maior que vejo nas empresas é os agentes, né? Eles querem implementar agentes para automatizar. Em alguns casos, funciona muito bem, e em alguns casos, né, também não funciona, que são assuntos mais críticos, que dependem da questão de governança, de confiabilidade dos dados. Então, tem bastante ponto. Mas eu acho que a IA, depois do surgimento do GPT em 2020, foi onde o público geral conheceu e vamos dizer, bebeu um pouco dessa água e agora está querendo saber mais, né? Beber mais um pouco. É um ponto interessante, assim, que nem você falou. A gente já tinha uma inteligência artificial que quem tinha conhecimento técnico trabalhava com ela. E as empresas que precisavam de alguma forma de dados, trabalhar com isso, tinham seus profissionais ali e faziam uso disso. De repente, isso passou a estar no telefone de todo mundo, que não tem a menor ideia sobre programação, sobre tecnologia, mas que começou a consumir isso porque está disponível e, de repente, isso facilita a tua vida. E aí todo mundo meio que, não sei nem se encantou com isso, mas, de repente, que nem você falou, né? Você está bebendo dessa água agora porque ela está ali e tal, então, acho que isso é um divisor. Então, você, de repente, quando você populariza isso e as pessoas têm acesso sem filtro, você tornou isso viral, praticamente. Mas aí também tem o cuidado, né? Porque nem tudo que está ali pode ser como é, ou se você também não tiver esse cuidado, você não sabe. Se você não souber o que você pergunta, você pode ter uma resposta que você não tem a menor ideia do que seja. É mais ou menos essa maluquice. Inclusive, né, só um dado, o ChatGPT, ele foi o primeiro aplicativo da história a alcançar 100 milhões de usuários, né, de forma mais rápida. Então, se olhar todos ali, Instagram, Facebook, o GPT foi o que alcançou mais rápido 100 milhões de usuários, só para ter uma proporção, né, do tamanho que tá aí. Se hoje em dia eles estimam que tem 4 a 5 bilhões de usuários por mês. Então, mais praticamente... do que as redes sociais. Praticamente... 60%, 70% ali da população mundial está consumindo de uma IA generativa. Isso é muito interessante, é um dado, assim, relevante, né? Porque mais do que, de repente, redes sociais e tal. E aí, Jackson, vou trazer a pergunta aqui para você. Se a gente está refletindo sobre os avanços dos crimes com a IA, por outro lado, ela também ajuda quem trabalha na prevenção disso, quem trabalha do lado correto da história, né, do lado do bem aí, dá para poder fazer uso dessa IA? Ela te ajuda de alguma forma? Do hack ético, né? Isso vai ser exato. Legal. Hoje em dia já tem muitas soluções também que nos ajudam muito no dia a dia, né? Já com a utilização da IA, né? Para validações, por exemplo, a gente tem hoje a biometria facial, né? Biometria de voz e tudo mais, que é algo que a gente já utiliza no nosso aplicativo também, em validação de banco, por exemplo, né? No teu próprio celular você já tem. Hoje já tem outros tipos de autenticação também, que é até autenticação comportamental. A IA já estuda ali, já sabe quem é o Alberto, por exemplo, e aí já conhece inclusive o teu padrão de digitação,
que uma vez que isso começa a mudar, já é possível eu chegar a pedir uma outra validação para poder saber se você é você mesmo, porque a gente já sabe quem é você, né? É partir mesmo do princípio do Zero Trust, que é nunca confiar, sempre perguntar. O uso da IA vem muito para isso, inclusive. Para nós começarmos a desconfiar de todo mundo. Essa é a ideia. Não tem mais como eu acreditar que uma vez que uma pessoa valide, por exemplo, ela é essa pessoa. Ela pode não ser mais ela, pode já ter sido aprendido por alguma outra inteligência, de repente por algum outro robô, né? Lembra que a gente, inclusive, quando a gente acessava o site no passado, você ia lá e marcava que você não era um robô. Você ia ali para que você não era um robô, né? Então tem toda essa autenticação também, que hoje fica aprendendo com você, a gente fica sabendo, né? Fica sabendo se você é você, por exemplo, para poder a gente conseguir ter uma garantia melhor, tá? E aí, para as empresas no geral, existem diversas ferramentas também que no dia a dia ajudam em análise, ajudam nessa velocidade que a gente precisa ter, né? E aí puxa mais uma vez, vai tirar o emprego das pessoas, principalmente que trabalham em relação à segurança? Não, muito pelo contrário, ela consegue analisar milhares de logs que a gente precisa analisar, ela consegue trazer para a gente diversos análises de comportamentos, aí, o que é anômalo, o que ele encontra que é diferente, e ali um humano vai ter que validar se aquilo ali realmente é um caso que deva ser tratado, é um falso positivo. Então eu entendo que sempre vai ter que ter um humano na ponta também, a IA vem para ajudar, ela vem para acelerar, mas precisa ter alguém para validar. Até quando a gente fala também dos agentes no dia a dia, né? Dos agentes de IA, mesma coisa, ele tem que ser treinado por alguém, tem que ser feito por alguém para poder ali a gente garantir, né, que inclusive não tem alucinação, garantir que realmente ele esteja trabalhando ali o tempo inteiro. Você me deixou curioso agora, não sei se você pode esclarecer uma curiosidade. Você entra, aparece aqueles quadrinhos, né? Assim, digite o que você está vendo nessa imagem aqui que seja equivalente. E aí você marca lá, e aí aparece uma planta, e você tenta identificar o que é planta ali. As tecnologias que entram, elas conseguem fazer isso, porque aí você marca o que é uma planta ali, o que é uma planta, o que é um semáforo, o que é um semáforo, o que é uma faixa de pedestre, aí fala, pronto, foi confirmado que você é um humano. Mas a máquina consegue, a inteligência artificial, melhor falando do que a máquina, ela consegue passar por isso e se fazer e entrar na segurança? Porque eu fico sempre com essa dúvida, né? Será que realmente isso ajudaria, né? Será que uma IA passaria por essa validação? Não sei se já fizeram esse teste. Olha, eu digo que hoje em dia passaria, viu? Passaria. Eu também tenho a minha dúvida se... Então. É complicado. É uma questão muito complicada. Dependendo, por exemplo, né, da IA que estiver trabalhando ali do outro lado, pode ser que ela consiga se adaptar muito rápido àquela questão para poder conseguir burlar o sistema de segurança. Mesma coisa quando a gente fala de ransomware. A gente tem ransomware hoje que as ferramentas, né, que os próprios antivírus, com a própria ferramenta que a gente tem dentro, ele não consegue mais identificar, porque o ransomware consegue identificar qual é a ferramenta que está ali para poder validar que ele é um ransomware, e ele começa a trocar o código dele, então ele consegue se adaptar. E eu entendo que também é a mesma coisa quando a gente fala de IA. Existem algumas IAs que já conseguem sim se adaptar de uma maneira muito mais rápida para poder ali conseguir validar que é uma faixa de pedestre, que é um semáforo de segurança e tudo mais. Então eu acho que essa já não é mais uma validação que eu também entendo que é 100% válida. Porque se você consegue colocar numa ferramenta de IA para te dar, por exemplo, versões diferentes de uma árvore, de um prédio, de um carro, por que ela não vai conseguir identificar que se você quer versões diferentes de uma faixa de pedestre, ou de uma planta, ou de um animal? Correto. E às vezes eu fico imaginando isso, porque, que nem você falou, tudo bem, ela vai identificar que tem alguma ferramenta ali que está trabalhando por trás, que de repente escaneou isso, pegou essa imagem, encontrou um equivalente e apontou qual era. Tem que ser um sistema um pouco mais avançado, né, para fazer. Sim. Mas acho que dada a complexidade que a gente tem avançado, e vou até aproveitar, Fábio, pensando na questão de desenvolvimento, né, tem muita gente hoje trabalhando com desenvolvimento sem ter uma formação maciça em cima disso. É possível a IA nos ajudar, por exemplo, em desenvolvimento, a gente construir sem ter tanto domínio, mas com auxílio da ferramenta? Então, aí vai depender da complexidade do que quer ser construído, né? A IA, como foi falado, ela serve para dar esse ganho de produtividade. Então, se você pedir para ela construir uma aplicação para você, se for uma aplicação simples, ela vai conseguir construir, mas dependendo, conforme a complexidade vai aumentando, vai sendo uma aplicação, então, com mais APIs, com uma conexão com o banco de dados, que tem que fazer várias requisições,
aí a IA, ela já não consegue fazer sozinha, né? Quando envolve aí vai ter que envolver uma pessoa para desenvolver a arquitetura que você quer, para desenvolver toda a parte de regras de negócio, de casos de uso. Então, aí a IA não vai conseguir fazer tudo sozinha. Entendi. Mas se for alguém instruído, que já saiba desenvolver uma arquitetura e que vai só pedir para a IA os pedaços que ela precisa e adaptar aquilo para o uso dela, aí sim ela vai acelerar em muito tempo. Mas eu acho que construir algo complexo do zero com uma IA, né, sem ter o conhecimento da área de negócio que você está querendo construir, ao meu ver, não é possível, né? O meu uso da IA mesmo é para me dar produtividade, não para fazer coisas que eu não sei. Né, que aí eu acho que ela acaba roubando um pouco do... que eu tenho que aprender também o contexto para ela me ajudar com isso, mas não fazer do zero tudo para mim. E também não tirar o que a gente tem, né, de humano, que é a criatividade, que é a nossa capacidade de fazer alguma coisa diferente. Então, se a gente pensar assim, tá, ela pode até te auxiliar, mas quanto mais você se aprimora, mais você vai extrair de recursos de uma inteligência artificial. Exato. Seria mais ou menos por aí. A minha concepção sim, né? Seria essa parte. Eu, mais ou menos assim, do pouco que eu tenho utilizado, eu vou mais ou menos dentro da tua linha aí também. O que você acha, Jackson? Eu entendo que você tem que saber o mínimo também, né? Tanto que hoje você, inclusive, o próprio chat disponibiliza de treinamento de prompt de comando, né? São os prompts para poder você saber como pedir o que tem que pedir. Não dá para você chegar simplesmente para uma IA e falar, faz isso. Não tem como. Eu quero criar um sistema desse porte. Não tem como. Você tem que saber o que pedir, você tem que saber como pedir, inclusive, tem que ter todo o caminho certinho para poder se entregar e aí integrar onde você quer, né? Para poder você ter um produto final maior. E aí você direciona a IA. Essa é a questão. Para mim, ela sozinha não vai conseguir fazer muita coisa. Senão a gente fica meio que preso àquela coisa de ficção científica, né? A gente assiste o filme e tem aquele personagem que fala, cria isso, né? O Batman fala com a máquina lá e cria não sei o quê, e sai um super carro lá pra ele lá e tal. E a gente acha, opa, IA vai fazer isso. E pera lá, calma, né? Um pouco menos, né? A gente não tá nisso, né? Até o GPT mesmo, quando a gente entra, a gente fala, nossa, ele gera áudio, gera imagem, gera texto. Não, são vários agentes e quando você chama, ele te direciona pro agente correto. Então não é uma IA que faz tudo. São vários agentes de IA, cada um com sua finalidade. São vários modelos, cada um com uma função. Eu vou fazer uma última pergunta para a gente fechar aqui essa primeira rodada nossa, pensando o seguinte, para quem está trabalhando com tecnologia e quer, de repente, desenvolver, seja em segurança da informação, seja em inteligência artificial. Vou começar aqui pelo Jackson. Em segurança da informação. Que curso hoje, ou quais cursos, de repente, são interessantes para quem está querendo se aprimorar na área e falar, poxa, o que é legal, assim, eu estudar, eu me direcionar e tal, para poder aprimorar? Bacana, essa é uma pergunta que eu recebo muito nas turmas, viu? Né? Como começar, né? E como entrar na área de segurança. Para iniciar, quando a gente fala de segurança, é muito importante, primeiro, princípios de fundamento de rede. A gente tem que entender de redes para poder começar a trabalhar em segurança, é isso Legal. mesmo. E daí a gente parte, então, para começar, né, para ir nos treinamentos de fundamento em cibersegurança. E hoje existem, inclusive, muitas instituições que têm treinamentos gratuitos também, viu? A Unifeb é uma delas, né? Mas a gente tem, por exemplo, né, a própria NPD, o próprio NIC-BR, são órgãos do governo que eles também já têm programas voltados à cibersegurança. Muito bons, inclusive, isso mesmo. E aí parte para algo muito mais de governança mesmo, quando a gente fala de certificações, que eu começo a falar de ISO, né? Eu começo a certificar a pessoa sobre os procedimentos que ela precisa implantar dentro da organização e depois disso eu posso ir para uma parte muito mais técnica, quando a gente fala do hack ético, quando eu já começo a falar de análise forense, são treinamentos que a gente tem disponíveis para serem feitos. Exige bastante, né? Porque um conhecimento técnico ali tem que estudar muito, né? Mas é uma área bem interessante, Sim. né? É isso mesmo. E é uma área com muito potencial, que inclusive hoje, quando a gente fala, por exemplo, né, de um analista forense, ele trabalha junto a um juiz, quando a gente fala de ter que investigar algum crime, algum cybercrime. Um trabalho bem importante, por sinal, né? Correto, é isso mesmo. É uma área bem legal, muito bom. Tá ótimo. E aí, Fábio, para quem, de repente, quer estudar um pouco mais de inteligência artificial, quer realmente tirar proveito dela e fazer. Já tem alguns cursos, apesar de esse mundo que nem a gente falou, você colocou, né? Você tem o antes, que as empresas utilizavam e agora as pessoas estão se apropriando disso. É possível, de repente, identificar cursos, seguir algum caminho para poder se aperfeiçoar aí nessa área? Então, aí eu dividiria em duas categorias, né? Se é alguém que quer usar IA para desenvolver IA como um desenvolvedor, né? E quer fazer a parte de software mesmo, aí teria que, né,
eu recomendaria aprender Python, né? Aprender a usar bibliotecas de Python, então PyTorch, outras bibliotecas assim de IA. Ou se for uma pessoa que quer usar IA para ganhar produtividade. Eu tenho um negócio e quero usar IA para melhorar o meu marketing, né? Então aí você teria que estudar uma engenharia de prompt, né? Que é a forma de pedir para IA, aprender a forma de contextualizar para ela, como extrair, né? A melhor, vamos dizer, toda a potência que a IA tem para te entregar. Então, engenharia de prompt te daria isso. E aí, se você quiser usar para criar imagens, você vai ver prompts para criar imagens para você, criar propagandas. Então, se você quiser usar IA para ganhar produtividade, né, no seu negócio, seria um estudo, né? Engenharia de prompt, eu acho que seria a base para todo mundo. Mas se você quiser desenvolver seus modelos de uma forma mais aprimorada ali, seus agentes, enfim, estudar essa parte, aí o passo inicial seria aprender Python e começar a ver bibliotecas, né, de IA, um PyTorch, um PyCharm ali, enfim, um TensorFlow, algumas bibliotecas que são utilizadas. Mas cursos, né, pelas próprias plataformas de IA, eles já disponibilizam, né, na Azure ali da Microsoft, você vai encontrar alguns. Se você entrar na IBM, também tem uns treinamentozinhos. Então, os próprios, vamos dizer, provedores da IA, também, a Google, né, também tem. Então, se você vê, vamos dizer, nos provedores da tecnologia, eles já vão te entregar um treinamento ali inicial, né, um bom pontapé inicial, né, digamos desse modo. Com certeza. Então, pelo menos você consegue ter aí uma referência. Vai descobrindo também as ferramentas, né? Você vai aprofundando e aí vai abrindo a tua perspectiva e você vai identificar onde você vai se encaixar ou qual é a sua necessidade, né? Que nem você colocou, né? Você vai ser um profissional, é uma coisa, você vai utilizar para o teu dia a dia ali, você não precisa ser um profissional da área de TI, né? Ela vai te ajudar em questão de tempo, planejamento, agenda, comunicação. Eu acho que tem muita coisa legal. Tá ótimo. A gente vai fechar então essa parte aqui. Eu agradeço a presença de vocês dois, Fábio, Jackson, pela nossa conversa aqui, pela nossa reflexão. Agradeço a você que está aí nos acompanhando e espero vê-la e vê-lo em breve. Muito obrigado e até a próxima.